Analisando o figurino da terceira temporada de Bridgerton, já começo dizendo que esse figurino não tá legal. E não tá legal não é porque é historicamente correto, não é porque nenhum trabalho, na verdade, é 100% historicamente correto. O que nós falamos é de graus de acuracidade. Misturar elementos de outras épocas, elementos contemporâneos, pra mim nunca foi um problema. Eu já analisei vários trabalhos por aqui que funcionaram bem, por exemplo, Para Sempre Cinderela. Só que em Bridgerton as coisas ficaram tão exageradas, tão absurdas, tão feias, que tem alguns figurinos que claramente parecem que são um reuso de coisa que sobrou no departamento de figurino deles. Eu fiquei um pouco decepcionada porque eu esperava um figurino mais bonito. Pelo menos na Penélope tivemos melhorias. Vamos começar falando dela, a Francesca, o diamante da temporada. Os fãs de Daphne que me desculpem, mas eu acho a atriz que faz a Francesca muito mais bonita. Eu achei que de todas as entradas das debutantes, pra mim a da Francesca foi a mais bela, exatamente pelo porte, e no dia ela não tá tão nervosa assim. Eles continuaram mantendo o protocolo que era requerido na época, que a menina, quando fosse apresentada na corte pra rainha, usava um vestido branco, luvas longas, penas na cabeça. Eles mantiveram isso, fizeram algumas pequenas alterações, inclusive eu achei o vestido da Francesca bem mais bonito que os vestidos da Daphne e da Heloise e das outras meninas da primeira e segunda temporada. As cores usadas para a família Bridgerton são os tons de azul, bege, branco. Eu gosto desse look da Francesca, só que se a gente olhar bem de pertinho, parece que a jaqueta dela foi feita em tweed. E tweed é um tecido do final do século XIX, então em nível de acuracidade não tá certo. Mas a gente tá falando de Bridgerton, a intenção deles não é ser historicamente correto, é trazer o toque de fantasia. Eu li inclusive a entrevista do pessoal que participou e eles tiveram ainda mais liberdade nessa temporada. Parece os casaquinhos da década de 60. Nos anos 60 esses casaquinhos assim ficaram bem populares, mas esse casaco na verdade é um outro casaco que a gente vai falar dele. A jaqueta da Francesca e a jaqueta que tá ali em cima, na cor escura, elas são jaqueta Spencer. Foi muito usada durante a época da regência. A gente sabe que toda a estética de Bridgerton tem referência na regência da Inglaterra. A jaqueta Spencer era uma jaqueta curta, só que as mangas da jaqueta da Francesca me remetem mais às mangas das jaquetas da década de 1890, dos finais da década de 1890, que é uma manga bem armada. Já as mangas da jaqueta Spencer, elas eram mais pro lado. Tinha sim mangas armadas, mas elas não ficavam tão em pé, elas ficavam pro lado ou eram mais arredondadas. Então eu percebi aí que pelo menos a manga me remete mais 1890 do que década de 1810. As mangas da década de 1890 também aparecem nos visuais das irmãs da Penélope. Só que enquanto na Francesca foi dos finais da década de 1890, essas mangas tão esplendorosas, cheias, me parecem muito as mangas de 1895, 1896. Mas claro, com a silhueta dos vestidos que remetem à regência. Ficou algo diferente, digamos assim. As irmãs da Penélope, bem como a mãe da Penélope, também continuam com um visual bastante histriônico, cores vibrantes, cores cítricas, chamativas, bem bregas, vamos falar, né? Elas eram consideradas bregas até dentro do próprio livro, pelo que vocês me falaram, elas são descritas assim, muito exagero. E se na primeira e na segunda temporada elas já tinham um visual carregado, aqui na terceira temporada eles chutaram balde mesmo e deixaram essas duas ainda mais estranhas. Pude notar também em algumas personagens a influências de Cox da década de 1940, que por sua vez tiveram influência em Cox de 1870, 1880. Essa mistura de época. Bridgerton não pretende ser acurado nem em vestuário, nem em penteado, nem em maquiagem.
Nas irmãs da Penélope, inclusive, essa influência da década de 1940 fica ainda mais evidente, porque elas aparecem com os rolinhos, Victory Rolls, esses penteados semi-preso, me lembrou muito os penteados dos anos 40. Pra não dizer que eu só tô falando mal, eu gostei muito do uso das retículas, que eram essas bolsinhas, eu até circulei aqui, eram essas bolsinhas muito usadas na regência, eram bolsinhas pequenas, são detalhes que tornam um figurino interessante. Outro detalhe historicamente correto que eu gosto quando aparece é a cadernetinha de baile, que era um bloquinho que tinha as danças, vinha também com lápis, uma caneta, e a moça marcava. Ah, eu quero dançar quadrilha com não sei quem. Ah, eu quero dançar valsa com não sei quem. E aí, ao longo do baile, ela ia trocando de par, enfim. Em todas as cenas de baile, vocês podem reparar que elas estão com os bloquinhos de dança. Pensando em mais outro elemento histórico que eu também gosto quando aparece é a chamisette, que era uma peça íntima. Ela era tipo uma blusinha feita em algodão, em tecido transparente, e ela tinha variações de gola. Então, algumas golas eram maiores, outras golas eram menores, vocês podem ver aqui. E eram usadas normalmente de dia para trazer mais modéstia as garotas, principalmente para garotas jovens. A gente vê muito aqui a caçulinha, né, uma das caçulinhas dos Bridgertons, sempre com... Ela nunca mostra, né, o busto, ela sempre tá com a peça por baixo. A Heloise tá mais enfeitada nessa temporada e ela não se sente 100% bem, ela ainda tá se adaptando. Eu acho que nesse sentido a gente conseguiu ver certos incômodos dela em alguns momentos. Ela apareceu com bastante laço, frufrus, rendas, na mesma cartela de cores tradicional dos Bridgertons, que a cor principal deles é azul. Eles trabalharam bastante o uso dos laços na Heloise, tanto na cabeça como atrás. Eu percebi também várias personagens com esses detalhes de laço nas costas, e também vi muito uso de flores, muitos broches de flores nessa terceira temporada. Vamos falar dele, que é o personagem masculino principal dessa terceira temporada, o Colin Bridgerton, que usou bastante marrom e azul. O visual que ele volta pra casa é um visual que parece que é um forasteiro, alguém que realmente veio de grandes aventuras, e ao longo do episódio ele faz toda aquela troca pra poder participar ali da apresentação das garotas. Colin passou um tempo viajando a Europa e ele volta com tendências de outros lugares, e ele faz uso de bastante estampas, seja listradas, mas principalmente essas estampas nos coletes com detalhes florais. Alguns figurinos eu acho que se mantiveram de forma coerente. Um desses figurinos foi o da Lady Dunbury, que inclusive é uma das minhas personagens preferidas. Eu realmente gosto muito da Agatha, acho uma personagem sagaz. Inclusive meu sonho é que faça uma temporada só com ela aqui nessa versão, porque eu assisti Rainha Charlotte, mas eu quero assim, só ela numa temporada. Ela continua no mesmo estilo, o estilo dela é básico, ela gosta de bastante acessórios e, claro, o chapéu dela que não pode faltar de forma nenhuma, e a sua bengala, né? Ela sempre tá andando com a bengala dela e continua irônica e continua sendo uma personagem icônica. Eu acho que foi um dos poucos figurinos que, desde a primeira temporada, se mantém numa constância. Outra personagem que se mantém dentro da mesma estética é a Charlotte, a Rainha Charlotte. Só que, o que foi esses penteados dessa terceira temporada? Não gostei de forma nenhuma. Acho até que na parte de acessório, o Bridgerton deu uma melhorada. Era uma crítica que eu sempre fazia, que pra mim a parte da joalheria deles parecia muito falsa, tudo muito plástico. Acho que eles melhoraram nesse sentido, porém acho que os penteados da Charlotte pioraram. Eu, quando vi esse penteado aqui, com luzinha acendendo... Não, eu entendo que eles não querem ser sérios, eu respeito, mas dentro dessas escolhas que eles fazem, eu tenho o direito de achar que algumas são sem noção. E esse penteado da Charlotte pra mim é absolutamente sem noção. Ah, mas tem charges de penteados do século XVIII, que as mulheres colocaram barquinhos na cabeça. Tem, gente, mas isso aqui tá parecendo uma casa de João de Barro.
Sabe toda vez que parecia lá o Castelo Rá-Tim-Bum? Aí a passarinho, que som é? Só me faltou os passarinhos de Castelo Rá-Tim-Bum sair aqui cantando dentro do cabelo da Charlotte. Nós temos o glow up da Penélope, o tão esperado glow up. A Penélope sai daquele visual da família dela, ela quer se desvincular, a gente percebe que inclusive ela se aproxima da cartela de cores dos Bridgerton, que faz todo sentido, já que vai ter o envolvimento dela com o Colin. Então ela troca o amarelo, aqueles detalhes de flores, aquele penteado horrível, que a gente tem que ser sincero, que o penteado da Penélope não era legal. Essa personagem aqui, que eu esqueci o nome, me desculpem, né, que é muita coisa pra analisar, ela podia estar fazendo Wandinha, né? Esse figurino aqui não... né? Mas tudo bem, vamos falar da Penélope. A Penélope, ela teve o glow up dela, o cabelo maravilhoso, a gente sente a inspiração fortíssima dos penteados da década de 1940 também. Veronica Lake, todas aquelas divas da Old Hollywood. Ela tirou todos aqueles excessos, então ela fica com visual mais básico, com ornamentações pontuais, mangas pontuais, acessórios. O vestido que ela aparece no baile, esse vestido verde aqui é muito bonito. Esse vestido verde claro também é lindo. Tem o outro vestido azul que ela usa, que tem vários detalhes ali, com brilhos. Tudo maravilhoso. Eu gostei muito da transformação da Penélope, mas eu acho que a série, ao mesmo tempo, trouxe uma outra mensagem muito importante, que é: não adianta você mudar a sua imagem, que é o que talvez a Penélope achasse, que eu vou mudar a minha estética, então tudo vai acontecer. Não adianta você mudar você por fora e você não fazer aquela mudança interna, ter a sua autoconfiança. A série fala muito sobre isso, que é algo que eu achei interessante. E nós temos uma outra personagem que também vai usar da imagem pra conquistar um pretendente, né? Porque a Penélope, ela... só a ideia de ter alguma das duas irmãs como Lady Fathertal e ela solteirona, tendo que suportar as irmãs, é algo que faz com que ela crie esse impulso pra ir atrás também de um casamento. Vamos ter uma outra personagem que também vai atrás desse casamento e também vai usar da moda pra chamar atenção. Só que de uma forma terrível. Foi a personagem com o pior figurino. Eu acho que vocês já sabem de quem eu tô falando. Gente, tá, mas tentem me explicar esse figurino da Cressida. Que figurino feio. Eu sei que ela tá tentando chamar a atenção, ela tá na terceira temporada dela, ela tem uma pressão do pai e da mãe pra se casar, e ela utiliza da imagem pra chamar a atenção. Qualquer lugar que você entre, você vai perceber que a Cressida tá lá, porque ela quer chamar a atenção, ela quer ter pretendentes. Mas eu olho o figurino dela e parece que eles pegaram retalhos de coisas passadas. Esse aqui tá terrível, tá tenebroso a cor, inclusive não destaca nada. O acessório do pescoço, se fosse em outro contexto, isso aqui ultrapassa a liberdade artística. Eu respeito a liberdade artística, porém, como uma pessoa que tá fazendo uma crítica e que pode criticar um livro, um filme, e tô fazendo uma crítica de figurino, eu acho feio. Todos os looks que ela usou estão feios. Já eram feios na outra temporada, mas esse de baixo me pega muito. Esse de baixo parece trabalho de aluno de moda do primeiro ano, que tá sem dinheiro, que nunca, né, ficou sem dinheiro, aí teve que sair catando o que tinha dentro da casa pra poder fazer o trabalho e entregar. Não tá legal. Esse look aqui, eu achei que ela ficou a cara da Beth Grable. A cara da Beth Grable. E, inclusive, nos anos 40... nos musicais era bem comum essas capas cheias de plumas, de frufrus. E eu achei que a vibe da Cressida tava uma vibe meio o pessoal da capital de Jogos Vorazes. Se fossem Jogos Vorazes, eu até perdoaria ela. E os penteados dela parecem aqueles penteados conceituais da década de 1960. Se você já assistiu vídeos de competições, de concursos de penteados inusitados dos anos 60, com certeza você deve ter visto que os penteados da Cressida estavam indo na mesma linha. É chamativo. É chamativo. A intenção, eu acredito que foi pra ser feio mesmo, pra chamar a atenção, mas eu gostaria de ter visto mais elementos
do início do século XIX no figurino dela. Com ela, eles decidiram colocar elementos de várias outras épocas, fazer uma mistureba que visualmente, aos meus olhos, não é agradável, não é harmônico, não é bonito. Como eu falei, respeito às liberdades artísticas, só que eu acho que eles dosaram um pouco demais e o resultado não foi satisfatório. Gostei do figurino? Não gostei do figurino, achei a história mais ou menos, continuo achando o Charlotte mais legal, não sei, não tenho pra esses dramas de adolescentes, acho que eu não tenho muito essa vocação, mas estarei de olho no figurino da segunda parte, que eu acho que vai continuar seguindo, né, a mesma estética, então teremos mais looks feios da Cressida pra poder falar mal. Me deixem aí nos comentários se vocês já assistiram, e se vocês já assistiram, me deixem se vocês gostaram ou não. Eu, se fosse vocês, se vocês querem ver um figurino bom de uma série nova na Netflix, vejam um figurino de Hiramanji. Lá no Instagram eu fiz um resumo e em breve eu vou trazer pra vocês uma análise detalhada. A Hiramanji sim fez um trabalho